Gênesis capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, queridos. Eu quero pregar nos próximos domingos, sobre as perguntas de Deus. Nós costumamos fazer perguntas para Deus. Vocês já fizeram perguntas para Deus, certamente, né? Por que, Senhor? Por quê? Por que há tanta fome no mundo? Por que há tanto sofrimento? Por que há tanta miséria? Por que há tanta dor? Por que há tanta calamidade? Eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste ao ver a situação lá do Rio Grande do Sul. Aquela imagem daquela vaca, daquele bezerro, não sei, em cima de uma casa, aquilo me marcou. Eu vi uma cena de um senhor dentro de uma casa, a água batendo no peito dele, ele se recusando a sair da casa, porque dizia: aqui é minha casa, eu não tenho para onde ir, eu não posso sair daqui. E a gente sempre olha para os céus e, Senhor, por quê, o porquê, o porquê. E quando a dor bate sobre nós, sempre nós olhamos e dizemos: por quê, o porquê. Agora tem um momento que Deus também faz perguntas para nós. É ou não é? E eu quero pregar nos próximos domingos, não de forma talvez sequencial, mas sobre as perguntas que Deus faz para a gente também. Deus faz perguntas para nós. E Ele espera as nossas respostas. E a Bíblia tem muitas perguntas de Deus para nós. E hoje eu quero meditar com vocês na primeira pergunta da Bíblia. Na primeira pergunta de Deus para a humanidade. A primeira pergunta de Deus para o homem. Mas, para que a gente tenha uma ideia do contexto, vamos ler Gênesis 3. Vamos começar do versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém. Pai querido, nós pedimos a iluminação do teu Espírito nesse instante. Pedimos que a tua graça esteja sobre nós. Pedimos para que o Senhor nos fale, e nos fale com poder, e nos faça, Senhor, sair dos nossos esconderijos e vir à tua presença, Senhor, para ouvir a tua voz, para expor as nossas vidas e aceitar, ó Deus,
obedecer a Ti, amar a Ti, desfrutar da Tua companhia e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Fale conosco nesta manhã. Tire, Senhor, todas as nossas máscaras. Abençoa-nos. Livra-nos do mal. Revele-nos Jesus Cristo. Mostra-nos o Teu amor. Isso nos basta. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós fazemos perguntas para Deus, mas nós nos esquecemos que Deus faz perguntas para nós também. Aonde você está, Adão? É a primeira pergunta que Deus faz na Bíblia. Eu conheci um pastor norte-americano que se deu o trabalho de responder todas as perguntas da Bíblia e o fez em um caderno e guardou essas perguntas. E ele prometeu dar para sua filha, depois que morresse, dar para ela, em um presente. Ele gastou muitos anos para fazer isto. Todas as perguntas da Bíblia. Obrigado. Um exemplo. No livro de Gênesis, Jacó faz uma pergunta para o seu sogro Labão. E uma pergunta que você pode responder hoje. Quando farei algo pela minha própria família? Domingo que vem, certamente, nós vamos tentar responder a pergunta que Deus fez para Eva. O que você fez, Eva? Jesus Cristo fez perguntas significativas. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem não dará pela sua alma? Para responder esta pergunta hoje, nós precisamos entender o contexto pela qual ela foi feita. Toda a Bíblia ela pode ser explicada a partir deste capítulo 3 de Gênesis. Se tivéssemos só esse capítulo, nós iríamos entender toda a Bíblia. Aliás, nós poderíamos entender a Bíblia e a situação do mundo hoje. Toda a miséria do mundo, toda a dor, todo o sofrimento. Pode ser explicado a partir do capítulo 3 de Gênesis. As pessoas podem não crer, mas esta é a explicação. A origem de tudo. E de onde vem tudo isto? Vem do fato de Deus ter criado tudo bom e ter dado uma singela ordem a um casal para que eles não comessem de um fruto de uma árvore. Mas infelizmente eles cederam à tentação e ouviram a voz da serpente e trouxeram maldição para toda a criação. E esta é a explicação para o caos em que nós estamos vivendo e pela qual nós estamos inseridos. E eles não apenas violaram, na verdade, uma ordem moral, mas eles quebraram um relacionamento com Deus. Porque antes de violarem uma regra, eles deixaram de amar a Deus. Porque o ser humano peca
porque ele não ama a Deus. Ele ama a si mesmo. A essência do amor, do pecado, na verdade, é o amor próprio. Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deixaram de amar a Deus. E por isso pecaram. E o que seguiu a esta desobediência? O encobrimento. A primeira vez que brincaram de esconde-esconde, aquela brincadeira que nós brincamos tanto na nossa infância e que as crianças gostam tanto de brincar. E a desculpa. Desobediência, o encobrimento, o esconde-esconde e a desculpa. Palavras tão presentes na nossa vida e que alguma vez na vida nós já fizemos isto. Já desobedecemos, pecamos. Tentamos encobrir o nosso pecado. Tentamos escondê-lo. Ou damos desculpas e tentamos justificá-lo. Porque o pecado do casal não apenas foi imputado para os seus filhos, mas foi transmitido para todas as gerações. Dos filhos para os filhos, para os filhos, para os filhos, para os filhos. E este é o drama comovente e trágico da raça humana. Todos nós herdamos o que aconteceu naquele jardim. E é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará daquilo que herdei? De modo que o bem que quero fazer, eu não consigo fazer. Já o mal está presente dentro de mim. Não compreendo o meu modo de agir. Não faço o que prefiro, mas eu sempre faço o que eu detesto. Miserável homem que sou. Esse sou eu. A grande questão é que cada vez mais essa doutrina do pecado está sendo suplantada e empurrada para longe. Antigamente, levava-se a sério isto. Mas isso não é mais discutido. Agora nós temos o Adão, que foi criado por Deus e para Deus. Ele está fugindo de Deus. E você sabe que ele não está sozinho.
Se eu pudesse, eu gostaria que todas as pessoas lessem um dia um dos livros mais comoventes, que é As Confissões do Santo Agostinho. Se você puder um dia, você leia. Tem bastante... Agora popularizaram uma tradução. Esses dias eu vi R$10. R$10, como diz o irmão Renato, é uma Coca-Cola. E tem Coca-Cola aí que estava R$14. E faz um estrago terrível, né? Ele fala da conversão dele. O quanto ele fugiu de Deus. E quanto ele estava em busca de Deus. E procurava a Deus. E enquanto mais ele procurava a Deus, mais ele não o encontrava. Porque esse é o drama da humanidade. Encontrar Deus nos lugares errados. Porque, na verdade, é uma fuga. O Adão está fugindo de Deus, trilhando o seu próprio caminho. E a estrada que ele está trilhando é uma estrada bem movimentada. E eu espero que você não esteja trilhando essa estrada hoje, de manhã. Porque é uma estrada que os ateus estão trilhando. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. É a estrada que as pessoas estão trilhando, estão caminhando por ela. Embora Deus tenha se revelado a elas através da criação e através da consciência, e dando sobeja as provas que ele existe, entretanto, essas pessoas estão suprimindo a verdade de Deus. Vocês querem ver? Romanos capítulo 1. Vamos ver rapidamente? Se alguém estiver sem Bíblia, será projetado aqui. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, impedem a verdade, por meio da impiedade e injustiça. Em primeiro lugar, a impiedade, a relação com Deus, a injustiça, a relação com o próximo. Existe injustiça no mundo por causa da impiedade. Sempre o problema da sociedade é por causa da relação com Deus. A sociedade não será consertada horizontalmente, sem que ela seja restaurada verticalmente. Por isso que as ideologias são falhas, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. O problema do homem é mais profundo do que ele imagina. O problema do homem é com Deus. Se não fosse com Deus, Deus não teria enviado o seu Filho ao mundo. Deus não teria enviado Jesus Cristo ao mundo para resolver o drama humano. E posteriormente não teria enviado o Espírito Santo. E depois não teria enviado a igreja. Vamos ver? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou.
Queridos, nunca digam que um índio, ou um aborígene, ou alguém que nunca ouviu o evangelho, quando ele morrer, ele vai ser julgado e vai para o céu porque ele é inocente, tá bom? Nunca digam isso. Ah, lá no Paquistão tem um cara que nunca ouviu o evangelho, ele morreu. Lá no dia do juízo final, Deus vai levar ele para o céu porque ele nunca ouviu o evangelho. Paulo não concorda com isso, tá? Tá bom? Aqui, ó. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Sabe quantas tribos existem no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus? Você lembra, Renato? Aí, ó. Eles estão esperando alguém ir lá. A pessoa que Deus chama das nossas crianças aqui? Vocês estão dispostos, pais? Amém? Só vi 2, 3 mães falando só. 4 mães? Charles Spurgeon dizia o seguinte: se Deus chamar vocês, fala para os jovens da igreja dele, para serem missionários, não se humilhem querendo ser o rei da Inglaterra. Tá bom? A igreja dele, ele olhava do púlpito e via o palácio de Buckingham. Não se humilhe. Amém? O índio morreu. Deus vai... Eles sabem a respeito de Deus. Serão julgados com o conhecimento que Deus deu a eles. Através do quê? Vamos ver? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem. Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Trocaram a imagem de Deus. No final desse texto, Paulo vai explicar as consequências disso na sociedade. As pessoas podem se esconder de Deus estando dentro da igreja. Sabe como? Trabalhando muito para Jesus. As pessoas podem se esconder de Deus sendo boas pessoas. Aqui, nesse texto que eu li, as pessoas se escondem de Deus sendo más. Mas há um outro grupo sendo muito boas. Elas não precisam de Deus, porque são muito boas. Houve um homem na Bíblia que acreditou que ele podia se esconder de Deus. Deus enviou ele para Nínive, mas ele comprou uma passagem no navio para Tarsis e empreendeu a sua viagem no Mediterrâneo. E acreditou que Deus era uma deidade tribal,
que estava apenas ali em Israel. Era um Deus local. Ele se esqueceu que Deus é o Deus de toda a terra. E Deus foi pegar ele lá no meio do Mediterrâneo. O rei Davi disse: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? E para onde? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu aí estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. É uma tolice querer fugir de Deus. Diante disso, esta pergunta vem a todos nós. Como foi a Adão? Aonde você está? Eu quero rapidamente falar 3 coisas sobre ela com vocês. A primeira delas é uma pergunta incomum. Ela é incomum por quê? Porque Deus não precisa saber sobre o local geográfico do Adão. Deus não precisa conhecer onde o Adão está, porque Deus sabe de tudo. Ele quer mais receber informações, ele quer mais oferecer informações do que receber. Na verdade, é uma pergunta retórica. Deus quer saber o seguinte: você sabe o que você fez da sua vida, Adão? Ao fazer essa pergunta, Deus mostra aqui para todos nós, hoje, domingo, 10 de setembro de 2023, de que Deus está distante de você e de mim, de todos nós. Talvez vocês tenham tido uma semana um tanto difícil. E você tenha acreditado que Deus está escondido em algum lugar do universo. E você tem tentado encontrá-lo. E ultimamente o telefone dele está no silencioso. E ele não tem respondido às mensagens que você tem mandado para ele no WhatsApp. E que você tem toda a tua vida estado em busca dele e não tem encontrado a ele. E você está cansado ou cansada dessa busca e está em busca de desistir. Está profundamente cansado. Não aguenta mais. É as últimas tentativas de encontrá-lo. Ao fazer essa pergunta para o Adão, ao ir em busca do Adão, Deus mostra para todos nós que é o inverso. É Deus quem está em busca do homem. E o homem está se escondendo de Deus desde sempre. O homem que foi criado para ter comunhão com Deus, e por causa do pecado, ele passa a ter medo de Deus. Ele que desfruta anteriormente da comunhão com Deus, comunga com Deus. Agora, a simples voz de Deus é capaz de gerar medo no homem. O homem passa a se esconder de Deus. Mas Deus não deixa o homem e vai atrás do homem. Agora, isto é para um outro contexto. Para aqueles que acreditam que o homem tem livre-arbítrio, tem dificuldade aqui.
Porque o homem não consegue se voltar para Deus. E o que o homem faz é se esconder. Ele tem medo de Deus. A voz de Deus, simplesmente a voz de Deus, causa pavor no homem. Mas Deus nos mostra de forma muito clara. E Ele está em busca de nós. E não somos nós que estamos em busca dEle. Esta é a boa notícia para nós nesta manhã. Você está aqui. Não porque você escolheu a Deus, mas porque de forma misteriosa, de forma que você não entende. E eu não posso explicar isso também para você. Deus te trouxe aqui. Uma série de fatores fez com que Deus te movesse o teu coração. E você está aqui diante dele, ouvindo a palavra dele. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim sem que o Pai traga até mim. E quem vier a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Em segundo lugar, é uma pergunta gentil. Ele não precisava ter feito isto. Ele disse para o casal: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Ele poderia ter reagido de muitas maneiras. Ele poderia ter exercido justiça. E ele poderia ter aplicado a sentença de morte que ele havia prometido. Mas ele vem com uma pergunta. Ele não vem com uma espada na mão. Ele não vem com a justiça. Ele não vem com a força. Ele vem com a voz. Adão, onde você está? Essa é a ideia da graça de Deus. Graça, 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 graça. É a graça extravagante de Deus. Para a revolta da humanidade, graça. Deus não dá para os seres humanos o que os seres humanos merecem. Mas Deus dá aquilo que nós não merecemos. Ele não exerce justiça para nós, mas Ele exerce graça, amor. Por quê? Porque a justiça Ele aplica no Filho dEle, Jesus Cristo, e para nós Ele exerce a sua graça. E foi assim que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Os líderes religiosos ficaram furiosos com Jesus, porque eles queriam que Jesus viesse ao mundo com palavras ferozes aos pecadores, mas Jesus Cristo veio ao mundo como um bom pastor, recolhendo as ovelhinhas do seu rebanho e trazendo-as para perto de si. Ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não para condenar, mas para amar. E o que há em Adão para que Deus viesse assim, tão graciosamente para buscá-lo? O que há de especial em Adão? O que há de especial em nós? Nada. 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 A essência do cristianismo é isso. Não há nada em nós de especial para que Deus viesse
com amor nos resgatar. É a misericórdia dele. É o tipo de Deus que ele é. Amoroso. Cheio de ternura. Cheio de afeto. E é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. A bondade dele. E é este evangelho que transforma. É este evangelho que transforma, queridos. Que faz com que homens e mulheres perversos sejam transformados em cordeiros. É o evangelho que transformou o apóstolo Paulo. Um assassino em série, um homem cruel, que era chamado de um javali que devastava a igreja, em um cordeiro. E por último, é uma pergunta pessoal. Aonde você está, Adão? Note que ele não responde à pergunta. Ele passa a dar desculpas. Parece que está na sala de um gabinete pastoral, quando o pastor recebe um casal para dar conselhos. Pastor, essa mulher. Ah, é o meu marido. É ela. É ele. Eu estava lendo esse texto e fiquei pensando, todo mundo culpa Deus aqui. Satanás, Adão e Eva. O diabo diz que Deus priva o Adão e a Eva de conhecer o bem e o mal. A Eva diz que é a serpente. E o Adão diz que é Deus. Uma das coisas que o pecado faz com o ser humano é cegá-lo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Talvez você não. Eu tenho muita facilidade de enxergar o pecado nos outros. Principalmente lá em casa. Nos meus filhos, no meu cônjuge, esposa. E eu fico surpreso quando o meu pecado é exposto. Onde você está, Fábio? Deus faz isso porque Ele quer que o Fábio confesse o seu pecado. Porque é na confissão do pecado que o relacionamento é restaurado. Mas aí o Fábio, o Adão, o Expedito, não tem mais esses nomes, então eu posso falar, né? Ele começa, não fui eu fiz, mas não fui eu, foi ela. Sabe de uma coisa? Foi o Senhor que me deu essa mulher. Antes dela, eu estava sozinho, mas eu era feliz. Ela entrou na minha vida e ela causou esse estrago todo. Antes de eu conhecer ela, eu vivia num paraíso de verdade. Mas foi casar com ela que o problema é teu, não é meu. Resolva esse problema agora. Onde você está, Adão? Onde você está? Vamos confessar? Não, ele não confessa.
E o cristianismo, queridos, eu vou terminar com isso. O cristianismo é uma história de amor. E eu não sei por que eu vou fazer isso, talvez eu esteja inspirado por vários fatores. Sabe quando a gente era adolescente? A gente escrevia carta de amor e não era correspondido? E a gente deixava a carta de amor e dava certo. Era isso, é isso. Um Deus que ama o Adão e a Eva. E o Adão e a Eva viram as costas para esse Deus. E diz o seguinte: eu posso construir a minha vida sem você. Só que é um agravante. Nas relações de adolescentes, passa. Amanhã, você conhece outra pessoa e já era. E você fala, onde eu estava com a cabeça? Mas o Adão não pode viver sem esse Deus. Jamais. O Adão não pode viver sem esse Deus. O Adão foi criado por Deus e para Deus. A felicidade do Adão é enquanto ele estiver perto deste Deus. Mas o Adão acredita que ele pode viver longe de Deus e ser feliz. O Adão pode ele entende de que ele pode construir a sua vida de costas para Deus. E Deus está olhando para ele dizendo o seguinte: Adão, olha para mim, Adão. Adão, volta para mim, Adão. Olha aqui para mim, Adão. Adão, Adão, onde você está, Adão? É isto. E aí ele escreve uma carta para Adão. Volta, Adão. Volta, Adão. Volta, Eva. Ele envia o filho dele para morrer pelo Adão e pela Eva. E o filho dele não se esconde. Não se esconde. Em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus diz que o filho dele, ao entrar no mundo, ele disse o seguinte: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, aqui eu estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele não se escondeu. Ele se apresentou, diferentemente do Adão, que se escondeu. É esta a história. É este o drama. Nós não precisamos mais se esconder, porque Jesus se apresentou a Deus. Ele foi para o Getsemane. E do Getsemane ele foi para a cruz. E da cruz ele foi para o túmulo. E do túmulo ele levantou-se, ressurreto. E do túmulo ele foi ele ascendeu-se aos céus. Ele está lá, onde um dia ele haverá de nos buscar para estar com o Pai. Nós não precisamos mais se esconder de Deus.
aonde você está. Se apresente a Ele hoje. Aonde você está? Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças nesta manhã. Queremos sempre estar diante de Ti, mesmo quando nós pecarmos. Não queremos se esconder de Ti, Senhor. Venha ao nosso encontro. Vem sobre nós. Esteja conosco, Senhor. Alimenta a nossa esperança de estarmos sempre perto de Ti. Dá-nos o poder do Espírito Santo para vencermos, ó Deus, os nossos pecados. Vencermos, ó Deus, as nossas tentações. Livra-nos de pecarmos contra Ti. Livra-nos, ó Deus, de toda forma do mal. Enche-nos de Ti. Alimenta a nossa alma para que possamos rejeitar o pecado e acharmos, ó Deus, a atração em Jesus Cristo mais excelente do que tudo que este mundo oferece, do que tudo que a nossa carne sente atração.